De volta aqui no Além da Notícia desta noite, nós estamos falando sobre mídia católica, evangelização católica, atuação da Igreja Católica na mídia e a presença da Igreja também na mídia secular. Faxina, esse foi um dos objetos da sua palestra no Multicom de número 9, que aconteceu em Vitória. Como é que a Igreja Católica está presente na mídia secular? Ela está bem? Às vezes está bem ausente. eu para esse trabalho, eu não fiz uma pesquisa, a pesquisa seria muito mais longa, mas eu fiz uma análise, assim, uma olhada geral. Acompanhei neste ano 3 grandes veículos de comunicação, muito mais impressos, né? E uma televisão. Fazendo assim, quando que a igreja esteve presente ali e como que ela esteve presente. É uma pena, mas assim, eu vou arredondar números aqui, mas 60% das vezes esteve presente com uma imagem negativa, muito mais por uma questão de uma denúncia contra alguém da igreja, e que eu acho que a igreja não soube dar resposta à altura, não responder imediatamente, ficou aquela coisa meio sendo protelada, né? Aí teve alguns casos, em torno de 15%, em que ela esteve muito bem, né, representada, inclusive com histórias bacanas de trabalho feito por movimentos, por pastorais, de trabalho de solidariedade, assim por diante, né? E depois uma presença assim muito mais neutra, vamos chamar assim, né? E 20 e poucos por cento de presença neutra, quase 30% de presença neutra. Mas me preocupou muito essa maior parte que é de mensagem negativa, de cobertura negativa da mídia. O que se observa quando você anda pelas redações, eu tenho muitos amigos em redações, fui um homem de redação até pouco tempo atrás, há um certo olhar preconceituoso para com a igreja, como assim, essa igreja que só julga, é uma igreja que só critica, né? Eu acho que nós... A igreja do não. Igreja do não. Porque né? Igreja do não. Devido a muitos posicionamentos contrários à maioria da sociedade... Exato. Aí fica a igreja do não. Aliás, sobre isso eu lembro, inclusive, que isso é antigo até, né? Eu lembro uma vez, quando eu estava com a doutora Zilda Arnes, trabalhei com ela, eu creio que foi em 2000, eu acho que foi, uma Conferência Nacional da Mulher em Brasília. E que ela levou as coordenadoras de pastoral da criança, né? 90 e tantos % de mulheres, para representar. E aí, no momento, chegou uma grande líder conhecidíssima do movimento feminista, porque entrou em debate a questão do aborto. E aí, então, essa líder começou o doutor Gilda se posicionou contra, evidentemente, né, falando, olha, nós somos pela vida. Então, aí essa pessoa fez um discurso, essa igreja que não faz nada pela família, nada pelas crianças do Brasil, não sei o quê, pelas mulheres do Brasil. Então, essa igreja só sabe dizer não, só criticar, não sei o quê, e fez uma fala. O doutor Gilda levantou a mão, insistiu até que deixaram ela falar. Ela falou, olha... Então, ok, nós estamos aqui para conversar. Então, como você falou que a igreja não faz nada pela família, pela mulher e pela criança, vou dar só alguns dados para vocês. Aí ele deu os dados, né, do trabalho da igreja, tanto na pastoral da criança como outras pastorais. E quando ela estava falando assim, ela era muito forte na fala, com o jeitinho dela, né? Quando ela acabou de falar, de repente começou o auditório a aplaudir. O auditório aplaudiu. Aí as falas depois era assim... Não, olha, a gente entende que a igreja faz bastante, fala daquelas que eram a favor do aborto, né? Mas nós achamos que, quer dizer, mas ninguém mais criticou a igreja, né? Sim. Quer dizer, então, eu falo assim, aí vai muito isso. Nós, acho que como igreja e como comunicadores de igreja, nós deixamos de comunicar tanto trabalho lindo que a igreja faz em prol da vida da mulher, em prol da vida da família, em prol da vida das crianças. Dos idosos. Aliás, conta aquele exemplo do idoso, que você estava dando um curso, e aí o bispo levantou a mão. É um curso numa diocese, não vou falar qual diocese, mas é brasileira, né? Então, a gente falando, olha, que nós precisamos de conhecer a igreja para poder difundir essa igreja como ela é plural. Uma igreja que é de oração, que é de ação, uma igreja que é de enfrentamento, né? Na questão da justiça social, né? Então, assim, essa igreja plural, tá? Aí eu falei assim, então eu espero que vocês conheçam bem a igreja em que vocês estão para poder se comunicar, para poder divulgar, né? Aí o bispo pediu a mão e falou assim, Faxina, você me dá uma licencinha? Eu falei, o senhor é o pastor, né? Eu estou na sua igreja, né? E fica à vontade. Ele falou assim, vou fazer uma pergunta aqui. Era um grupo de 108 pessoas, entre comunicadores e sacerdotes,
e algumas religiosas, ele perguntou assim, eu queria saber, quem sabe aqui que nós temos aqui a pastoral da pessoa idosa na diocese, que eu tinha citado, um dos casos da pastoral da pessoa idosa, né? Aí ninguém levantou a mão, só um casal levantou a mão, que era um casal que era da pastoral da pessoa idosa, estava ali com a pastoral da pessoa idosa, né? Só um casal levantou a mão, ninguém levantou a mão mais. Aí ele só fez assim, portanto, pode continuar a faxina, né? Aí eu falei, pois é, gente, se nós, de igreja, não conhecemos a riqueza que é a nossa igreja, como que eu quero que a sociedade respeite essa igreja, né? Então, ou seja, o problema, eu falo, nem está na sociedade. Nós temos muita mania, sabe? De jogar assim, que a sociedade é assim, porque as pessoas são assim. Vamos bater no peito e falar assim, o problema é meu? Faxina, nosso, e né? você está me fazendo pensar aqui o seguinte, nós comunicadores católicos, o quanto conhecemos o trabalho por dentro da pastoral da pessoa idosa, da pastoral da saúde, da pastoral da esperança que vai lá nos cemitérios e nos velórios, o quanto nós conhecemos a pastoral da criança, nós já acompanhamos o trabalho deles, já fomos ver a pesagem, o alimento que eles distribuem. Pastoral da sobriedade. Da sobriedade. Faz um trabalho maravilhoso nesse país, sabe? Instituições, né, que trabalham nessa questão de combate à dependência química, né? Sabe, de recuperação das pessoas. Nós temos dezenas no Brasil inteiro e nós não conhecemos. Você sabe que 2 anos atrás, eu sempre ouvi a igreja falar do trabalho com os quilombolas, com os indígenas, com isso e com aquilo. E me surgiu a ocasião de ir até um quilombo. Que legal. Quando eu estive lá, faxina, mas eu fiquei encantado. Conhecer né? Primeiro a história, a tradição daqueles povos quilombolas. Ali agora eu entendo quando a igreja fala de quilombolas, já sei quem são, como vivem, como a igreja atua entre eles e como eles enriquecem também a nossa sociedade. Então, é isso, é conhecermos tudo aquilo que envolve a nossa vida de igreja, nosso trabalho, nossa ação pastoral, assim comunicaremos melhor também. Muito melhor. Você citou do quilombola, eu quando estava na TV educativa, me tocou fazer um documentário sobre os quilombolas do Paraná. E eu fui conhecer uma experiência em Guarapuava, né, dos quilombolas. E que foi muito interessante porque ali eles fizeram todo um trabalho de recuperação, inclusive, da cultura africana, como forma de valorização, né? Aí eu falei, puxa, como é que eu vou tratar isso agora, né? E impressionante, quando eu comecei a conhecer, eu vi que muitos valores da cultura, eu ainda falei com o cara, falei assim, olha, esses valores Jesus Cristo andou por lá, que passou para vocês, né? Assim, na África, Jesus Cristo andou por lá, porque são valores muito iguais aos nossos, né? Muito iguais. Eu falei, puxa, esses são valores cristãos, na verdade. Às vezes eles nem se dão conta. E aí tinha uma senhora que eu entrevistei, né, que ela católica, mas ela assim, aquela católica assim. Aí quando eu entrevistei, comecei a recuperar o que ela estava aprendendo de valores. Aí eu falei assim, mas dona Candinha, pensa assim, o que a senhora aprendeu na igreja católica e esses valores, é muito contraditório? Ela olhou para mim e falou assim, moço, sabe que não? É tudo igualzinho. Você vê, quer dizer, e foi muito lindo aquele momento da gente trabalhar junto ali. Quer dizer, isso você falou, quando a gente vai para o meio do povo, conhecer essa realidade, a gente vai conhecer os valores e vai saber como a gente pode comunicar tantas coisas boas, né? Tem problema? Claro que tem, uai. Né? Olha, e, aliás, eu não tenho dúvida, tem gente agora nesse quilombo nos assistindo, porque quando cheguei lá, me reconheceram da televisão. Olha que legal. Eu que não sou tão conhecido assim. Mas é impressionante, eles nos assistem nesses lugares todos também. Mas só voltando aqui àquele argumento inicial. A Igreja Católica presente na mídia secular. Isso. Aí você nos trouxe esse dado de que nem sempre é positiva e muito mais é negativa essa presença. Uhum. É porque nós não estamos sabendo pautar a mídia secular, isto é, nos portar também diante dela. E aqui eu trago até um exemplo, Faxina. Eu tenho um programa de rádio diário em Brasília, que vai para toda a rede Canção Nova de rádio. Quando surge um assunto quente, polêmico, de atualidade, envolvendo a igreja ou envolvendo questões vivenciais da vida das pessoas, que a igreja tem algo a contribuir com aquilo, eu ligo para um sacerdote, eu ligo para uma autoridade e peço para entrar comigo e falar daquele assunto. Você sabe o que eu escuto? Agora não posso? Agora não posso. Pode ser daqui a 3 dias que eu vou me preparar. Pode ser daqui a uma semana. Eu falei, não, desculpe, eu preciso para hoje. Para agora. É assim a comunicação ou não é? Exatamente. Não, olha, vamos ver aqui agora. Você imagina se o Papa Francisco,
Quando recebeu aquele presente que nós citamos do Evo Morales, ele fala, poxa, eu não estou preparado, não. Segura aí, você me entrega daqui 3 dias. Quer dizer, na hora, quer dizer, ele na hora soube como receber o presente. O presente você recebe, passa para guardar e pronto, né? Quer dizer, nós temos que estar preparado, é que a gente quer estar preparado intelectualmente. Sim. Quando tem que estar preparado assim, na verdade, de ser aquilo que a gente é. Isso que você falou, puxa vida, qual o tema que nós de igreja não podemos tratar? Eu não sei qual tema. Não, Qualquer tema não podemos eu te tratar. dou um outro exemplo que aconteceu comigo, porque acontecem vários e com muita frequência. Eu liguei para uma outra autoridade da igreja. O senhor pode falar comigo sobre esse tema, que era um tema do dia? Ele disse, mas por que eu vou falar desse tema? Não precisa falar disso. Aí eu falei, muito obrigado. Sim. Fui à procura de outro. Lógico. Eu acho que esta negação também a estar presente na mídia, na atuação pelos meios de comunicação, é que também causa essa imagem negativa. A ausência nossa é um discurso, né? É. A ausência é um discurso altamente negativo. Como diz, a igreja não tem nada que falar. Não é isso? Se você liga para ela não vou falar sobre isso, então, ok, está dizendo que a igreja não tem nada a dizer sobre isso. Isso alimenta o discurso daqueles que discordam da igreja em tudo. Exatamente, só alimenta. E, gente, nós podemos falar de tudo, e o falar é falar com uma certa tranquilidade, não é falar da gente ficar, agora vou teorizar, né? É entrar com a alma, né? Entrar com a essência daquilo que a gente é, quer dizer, e dá para a gente tratar, inclusive, e aí tem outra questão, temas polêmicos, né? Olha, então, houve uma denúncia contra um padre ou um leigo dentro da igreja, não quero falar sobre isso. Não falou sobre isso, significa o quê? Está escondendo coisa. Não é melhor fazer igualzinho o Papa fala, né? Reconhecer as fraquezas, Reconhecer, os erros. erro, forma um grupo, vamos estudar, vamos encontrar uma saída. Sim. E acabou. Quer dizer, Isto não existem temas polêmicos que não podem ser falados. Exatamente, não existe. Qualquer tema deve ser falado e assumido. E dizer o seguinte, né, não é botar embaixo do tapete. Todo tema que a gente põe embaixo do tapete é como lixo. Uma hora eu vou tropeçar nele. Vai ficar tão alto de problema que eu vou tropeçar nele. Então, e vai começar a aparecer. Então, é limpar a área, né? E tratar na hora, colocar... Tem um caso de um bispo, não vou citar, e que teve esse problema. Houve uma denúncia com o padre, recente, faz uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, sobre pedofilia, né? E aí, eu sei porque a própria comunicadora me ligou até, olha, é um problema. E o bispo, na sua bondade, é um bispo de um grande coração, ele falou o seguinte, olha, ele falou assim, olha, a imprensa quer saber. O padre, né, foi preso, ele quer saber, etc. Ele falou assim, não, então, ok, eu vou atender sim, mas vou falar o seguinte, que o problema dele é um problema de família, que veio da família. Quer dizer, já querer jogar o problema em cima da família, né? Aí a assessora falou assim, mas, Dom, não sei se essa é a melhor saída. Eu falei, mas por que não? Porque é isso, a pessoa deve ter uma raiz familiar já, não sei o quê. Quem sabe que normalmente é raiz familiar, né? Ela falou o seguinte, isso o jornalista faz a seguinte pergunta para o senhor. O que ele fez, então, estudando 8 anos para ser padre? Essa formação não valeu para nada? Esse tempo de igreja. Tempo de igreja, né? Como padre, então isso não valeu para nada? Aí ele pensou, vamos assumir e pronto. Olha, estava sendo pautado para ser matéria no Jornal Nacional. Né? Ele recebeu a imprensa, falou, olha, é assim. E ele falou que, olha, tem a denúncia sim, está aí. Eu, inclusive, já conversei com ele. Ele está licenciado, né, da sua condição de padre para se defender, para se preparar bem para se defender. Né? E a polícia vai fazer a investigação. Né? Se ele fosse considerado culpado, ele vai sim pagar na justiça isso, ele é um cidadão como qualquer cidadão, não sei o quê, e mais grave por ser padre. Então, eu não estou julgando aqui, mas estou dizendo, espero que ele tenha uma boa defesa e que isso seja uma invenção, porque se não for é muito grave. E da minha parte, nós vamos começar hoje já a acompanhar as famílias de crianças que teriam sido vítimas. Hoje já estou vendo pessoas profissionais para acompanhar, não sei o quê. Cara, não deu mídia nacional. Acabou. Ué, quem ia dizer isso, né? Para o Jornal Nacional não interessava mais.
estava solucionado. É o tempo de Francisco. O tempo de Francisco. Temos que aproveitar esse tempo para aprender. Esse é o grande momento da igreja. A nos relacionar com a mídia, com os temas, com os assuntos, com as questões, com tudo que precisar. Exato. Isso que você falou antes, não há tema polêmico, não há tema problema. Intocável. Não, vamos tocar. A polêmica é vamos tocar, vamos trabalhar, vamos dizer, vamos resolver isso, vamos atuar assim. Porque o pior é quando eu falo assim, não, disso eu não falo. Significa, vamos deixar para o terceiro e último bloco. Está gostando aí? Pega seu telefone, avise alguém para acompanhar o nosso programa. Voltaremos daqui a pouquinho com o último bloco, que está muito interessante conversar sobre isso, a atuação da Igreja Católica na mídia, como se comporta a Igreja Católica diante também da mídia. Daqui a pouquinho a gente volta seguindo ainda esse tema.